Bom, antes os recados básicos, né? Voltamos hoje, voltamos essa semana. Alguém tiver algum problema nas notas, avisa, que estava com problema em algumas notas no Jacad lá, então corrigindo aos poucos, mas se alguém tiver alguma coisa de errado lá, sei que tem algumas reclamações, eu vou arrumando, tá? Porque acho que no sistema não deu certo ainda a importação do Moodle para o outro e tá uma confusão louca. Mas a gente vai arrumando aos poucos, tá? Ninguém vai ficar com nota errada e ser prejudicado. Essa semana também a Uningá começou efetivamente e gradativamente as voltas de modo presencial, híbrido presencial, então quem quiser ainda fica em casa, quem quiser também pode assistir a aula presencialmente, obviamente que obedecendo as quantidades mínimas de cada sala. Então, algumas salas, hoje é o segundo dia, dos cursos que voltaram, alguns cursos optaram que iriam voltar, porque tem aula prática, optaram em voltar só semana que vem, a semana ia ser para organizar os alunos, alguns cursos voltaram essa semana, com pouca gente, mas a ideia é gradativamente voltar, dependendo de cada turma. Então, até semana que vem, a gente vai definir os prazos para as outras turmas que não têm aula prática, vendo quanto volta, quanto não volta, e se tem que fazer algum tipo de rodízio, se não tem que fazer algum tipo de rodízio. E aí, quem vai ficar em casa, quem não vai, para chegar a uma conclusão e tentar voltar ao que era mais ou menos antes, tá? Mas acho que até semana que vem a gente tem um panorama. Essa semana é uma semana teste também para ver a questão dos equipamentos, as câmeras, a internet, se vai dar conta, se não vai ficar caindo lá com todo mundo junto, como é que limpa a sala, como é que desinfeta de um professor para outro. Então, isso vai ser uma primeira perspectiva, mas eu mantenho vocês informados dos próximos procedimentos, tá? Mas espero que a gente consiga voltar rapidinho, né? Ou dentro das Ô, possibilidades. Diga, Andressa. ô, professor, fizeram um bloco novo para administração, contábeis, essas coisas que estavam construindo? Fizeram. E ficou Fizeram. bonitão, professor? Na realidade, assim, eu não entrei dentro dos blocos ainda, já está, acho que está quase tudo pronto. Não sei se vocês passaram, então, eu estou indo lá todos os dias, faz tempo, então, assim, já não tem nenhum tapume dentro, em volta, já estão ali fazendo jardim, ali entre os blocos vai ter um pedaço para estacionamento. Acho que está quase tudo pronto. Pelo que eu andei olhando pelas janelas, Andressa, falta limpar, lavar tudo, né? Tirar aquele sujeira de obra. Falta terminar as últimas instalações de cabeamento de internet, luz, essas coisas todas. De repente, não sei se tinha já o ar. E carteiras. A perspectiva é, acho que nos próximos um mês e meio, voltar, ocupar e já a gente ir para lá. Então, lá vai ser o bloco de negócios e direito, não sei, são dois blocos lá, né? Não sei qual é qual. E também as salas dos professores de coordenação, e um bloco é a veterinária embaixo, clínica de animais lá, e em cima é todo o pessoal do EAD, tutor e tudo mais. Mas a gente vai para lá. Nossa, a única, pelo que eu vi quando a gente estava em presencial ainda, ele é mais para cima ali, né? Bem lá para cima. A única coisa ruim é que fica longe da cantina, né? Pra gente bater um lanchinho. Abrir uma cantina em frente. Nossa, que beleza! Abrir uma cantina em frente. Logo depois do bloco administrativo, tinha uma pracinha descendo. Aí, para quem desce à esquerda, tinha um bloco lá de agronomia. Tem um bloco de agronomia, que é o primeiro bloco. Sim. O próximo já e em frente, os blocos novos, abre uma cantina. Eu já Nossa, aí experimentei ficou lá, bom, hein? já almocei lá um dia, uma comida um pouco menor que a outra, mas tem muita mesa lá fora, tem uma lojinha de jaleco, essas coisas tudo, mas tem uma cantina lá. Então, quem Agora está ali em tem cima... dois, então. É? Duas cantinas. Duas cantinas, a lá de baixo
E a de cima que é o pessoal que quiser, que não quiser descer, que ninguém vai descer, né? Se tem a cantina em frente. Não é o mesmo grupo que assumiu a cantina, é outro pessoal. Então, é outro tempero da comida. Mas, assim, tem acho que tudo que tem lá. Tem almoço, tem lanche, tem... Isso é um pouco menor, assim. Ah, não, mas mesmo se for um pouco diferente, tá bom ainda, que Bom, compensa mais que descer lá embaixo. e como a maioria do pessoal vai ficar lá embaixo ainda, porque vai subir administração e direito, né? Contábeis e economia. Eu não sei se tem mais algum bloco ali. Fora a agronomia, que está ali, mas a agronomia, eu não sei se é de dia ou de noite, as aulas são o dia inteiro, não me lembro. Mas, assim, não vai fazer fila, assim, a ponto de perder o intervalo inteiro, porque, não consegui comer, ou não consegui sentar ali para beber alguma coisa. Mas tem a cantina lá. Eu acho que ela é mais bonita que a outra, assim, que é tudo novinho, dá uma impressão melhor, sabe? O chão novo, tudo novo. Essa parte eu não posso falar para gravação, né? Que a outra é melhor. Mas, Às vezes até por ser menor também, mais cuidadinha, né? é, mas vai ter sim. Eu imagino que a gente. Então, isso que eu tenho que ver também com o pessoal. Se a gente vai voltar lá. A gente vai voltar lá embaixo, porque até se botar só mais um mês ainda, mas acho que vocês vão ter casa nova. Dizem que vai ter depois um lugar para futuramente fazer algum tipo de consultoria júnior, um bloco para alunos discutir alguns temas de projetos, alguma coisa assim. Então vai ficar bem legal lá. Um laboratório de ideação, não sei. Tem que ver, assim que eu ver por dentro como é que ficou, eu aviso você, porque eu não consegui entrar, porque o pessoal estava lá, né, de pedreiro, tudo fica ruim entrar, vai que acontece alguma coisa, atrapalha. Eu acho que vai dar, Beleza, então. mas eu aviso vocês. Então, já assim que tiver algumas informations, a gente vai passar. A gente tem alguns projetos, mesmo do ano passado, mas a gente tem o Sebrae, de novo, que eu vou fazer uma coisa diferente. Quem participou do primeiro projeto, Duária participou, Andressa, acho que não sei se você participou, Matheus participou, não me lembro todo mundo que participou. O ano passado foi um projeto que nunca foi feito, nunca tinha sido feito de modo remoto, né? É um projeto antigo, mas nunca foi remoto. E o ano passado foi o primeiro ano remoto, mas foi muito improvisado nesse sentido, né? Então, era um professor que de repente não estava pronto para trabalhar online, ele ficava perdido nos materiais. E esse ano a vantagem, eu sei que vocês não se inscreveram, porque já fizeram, tem outras prioridades, mas a vantagem é que tem um projeto muito mais robusto, no sentido de temas mais complexos, mais temas para discutir. E eu comecemos semana passada com uma primeira aula só para apresentar, mas eu vou gravar as aulas todas e vou colocar no YouTube para quem quiser assistir depois algum tema específico, sem a preocupação de ter que fazer equipe, ou de dar nome, assim, eu quero assistir uma aula sobre preços, sobre, sei lá, marketing de conteúdo, e aí, para quem quiser ir lá ver e assistir sem grandes compromissos, tá? Mas eu vou avisando vocês também, algumas coisas de investimento e tal, trabalhar. Tá bem? Aí a gente vai, se tiver outras novidades, a gente vai conversando para ver o que vocês esperam, acham, como é que vocês podem participar do que vocês quiserem efetivamente. Beleza? A gente vai continuar com a parte 2 da administração financeira. Deixa eu pegar o livro Ô, aqui. professor, deixa eu só Oi. tirar uma dúvida antes de Sim. começar o conteúdo. É sobre o estágio, que você disse que ia começar as coisas esse Vai segundo começar semestre. agora, vai ser assim o estágio. Eu já fiz o manual todo, eu não mandei porque não estava pronto o manual, está tudo prontinho o manual dos cursos, e vocês vão ter uma tarefa para fazer, mais uma tarefa que esse ano não precisa ser nada presencial. Então, por exemplo, você tem que fazer um diagnóstico numa empresa. Então, um diagnóstico pode ser feito, você vai lá uma hora ou outra, tira alguns dados e tal, e apresenta o relatório final. Então, vai ser nessa perspectiva. Por exemplo, vou fazer uma análise SWOT, e eu vou fazer da empresa, sei lá, Cocamar.
Então, a gente vai lá, faz um convênio com a empresa, não tem nenhum custo para ninguém, não tem que pagar salário para o estagiário, nada disso. Faz o seguro para o aluno, e você vai lá visitar de modo meio que presencial, mas sem precisar ficar cumprindo horas lá, pega as informações que você precisa pegar, monta o relatório e entrega. A entrega valida o estágio, isso vai ser feito nesse semestre todo e no semestre do segundo semestre do ano que vem. Então, é assim que a gente vai validar as horas. São 100 horas que vai ser por conta da pandemia nessa perspectiva. Aí, no caso, ano que vem, então, o estágio vai ser só a partir do segundo semestre também? Não tem Estágio no primeiro 2. semestre? Sim, estágio 2. Agora, de Nossa. repente, a gente pode combinar, aí é o combinado, porque o estágio não tem um horário, assim, não tem professor, né? Tem alguém que acompanha vocês e orienta. De repente pode começar no primeiro semestre. Vamos começar, né? Quem quiser já procurou, já tem uma empresa, já quer fazer a parte 2, já achei tudo, quero começar a fazer já arrematar no primeiro, para não ficar junto com o TCC no segundo. Ele pode fazer. Beleza, daí a gente vê. É, Uhum. mas vai sair sim, até porque tem que sair, obrigatório, vai sair sem problema nenhum. Beleza. Beleza? Bom, esse semestre a gente vai discutir, deixa eu pegar aqui, uma parte que é um complemento e um aprofundamento da matemática, só que a gente vai ver coisas diferentes. Então, eu vou, a partir do que vocês viram passado, a gente vai discutir o aprofundamento, estão vendo aqui, né? E depois a gente vai ver 4 capítulos, 8, 9, 10 e 11 do livro do Gitman, do nosso livro. Que é o seguinte, no capítulo 8, eu não vou ir lá no sumário, ele vai tratar sobre 3, 3, 4. Vou lá no sumário que é mais fácil explicar para vocês. Ele vai tratar sobre o orçamento de capital, a gente já começou a fazer antes das férias, eu vou retomar para partir para o fim dele, que é o seguinte, aqui, ó, pensa que vocês vão fazer avaliação de investimento, ok? Para avaliar investimento, tem que ter 2 informações básicas. Quanto você vai investir e quanto que esse investimento vai gerar de retorno para quem investiu. Pensa, por exemplo, uma empresa. Quero comprar uma máquina, quero abrir uma filial, quero desenvolver um novo produto, quero fazer uma campanha de marketing. Não importa o investimento. Eu tenho que saber quanto você vai investir, quanto a empresa vai investir, em que condições ela vai investir isso, e qual é a previsão ou a perspectiva, que é a mesma coisa de ganhos com esse investimento. Aí eu tenho essa informação que ela vai ser calculada no capítulo 8. Então eu vou discutir o investimento líquido inicial, que vocês já começaram a ver, em processos de substituição. Então, assim, eu tenho alguma coisa que eu vou vender e comprar uma nova. Porque se você não for vender o que você tem, é mais fácil o processo. É só você calcular o investimento nesse bem novo. Quando você vende o antigo, eu tenho que discutir desse antigo algumas questões ligadas a valor de compra desse bem antigo, depreciação acumulada, valor de venda, lucro, cálculo do imposto de renda e recebimento líquido com essa venda. Para que você coloque no processo de calcular o investimento inicial desse investimento, tá? E aí, também a última parte é variações no CCL que esse investimento, porventura, traga. Variações que não existiriam se a empresa não tivesse feito esse investimento, tá? Por exemplo, eu tenho uma propriedade agrícola e eu comprei uma colheitadeira que colhe lá 5 vezes mais que as antigas. Só que ela é tão grande que eu não consigo levar a minha propriedade se eu não tiver uma rua, o dobro da rua que eu tenho lá para entrar. Então, esse gasto inicial é um gasto do investimento. Ele vai entrar lá no investimento, na parte 1, que é o custo instalado desse novo bem.
mas ele também vai gerar mais necessidade de caixa, eu tenho que comprar mais sementes para colher mais. Então, esse investimento extra em ativo circulante, que porventura não foi contemplado como passivo, que é o capital de giro, então vai representar um gasto extra. Quem que vai ter que bancar? O investimento. Então, em resumo, todo gasto extra de capital de giro ou de investimento inicial, de capital próprio, de capital imobilizado, a conta vai para esse investimento. Parte 1, parte 2, previsão das entradas de caixa. Então, quanto que esse investimento vai gerar de retorno para a empresa? Quanto que essa colheitadeira vai colher a mais que as antigas? Levando em conta despesas, receitas, depreciação, cálculo de lucro com o dinheiro que entra, para depois chegar na entrada operacional de caixa. Aí eu tenho ganhos e gastos. Isso é uma coisa que vocês não tinham visto na matemática financeira, a gente vai retomar agora com o que vimos antes das férias. Pula para o 9. O 9 é o que vocês já começaram a ver lá na matemática, eu vou retomar e aprofundar. Técnica de análise de investimentos, que é VPL, descontado, payback e TIR. Qual que é a novidade na administração financeira? A novidade é o seguinte: menos foco no cálculo, ok? Menos foco em pegar HP, em entrar com os dados, dar valor presente, calcular, e mais foco na análise. A gente vai notar que o cálculo do VPL em si, ele é acessório. A partir de agora, todos os cálculos são acessórios. O que manda é a análise. Então, a gente vai levar em conta, por exemplo, risco, a gente vai levar em conta, por exemplo, abordagens conflitantes, a gente vai levar em conta, por exemplo, ponto de interseção de Fisher, análise de índice lucro. Então, a gente vai tentar, a gente vai acrescentar variáveis novas nessa análise para que vocês tenham uma visão mais ampla. Por exemplo, o que é orçamento? O que é a palavra orçamento para vocês? Orçamento significa o orçamento de uma casa. Eu vou definir as etapas de construção de uma casa para que eu consiga estabelecer, por exemplo, prazos e valores gastos por etapa. Eu quero fazer a fundação, quanto custa? Quero subir a parede, quanto custa? Mas, então, isso é um investimento. A gente vai discutir, por exemplo, por que esse investimento é bom para a empresa, que é a ideia da decisão estratégica. Então, no que os blocos novos da Uningá trazem vantagem para ela? Por que alguém definiu que deveria existir 2 blocos novos? Qual é a estratégia por trás disso? Eu quero acomodar mais os alunos, melhor, para ter um bloco mais separado por conjunto de cursos, vai ficar em cima mais ciências aplicadas, porque o pessoal vai ficar mais bem atendido, vai ficar mais satisfeito. Então, isso é a parte estratégica. Então, assim, mas a gente vai fazer conta? Vai ter a conta e vai ter a análise. Eu vou partir do princípio que todo mundo lembra calcular payback descontado, valor presente líquido e taxa interna de retorno. Se não lembrar, vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que ver rapidamente, mas eu não posso deixar ir para frente sem essa parte bem estudada. Mas, assim, a gente tenta passar com um pouco mais de rapidez para não perder tempo e discutir essas questões. Para chegar no 10 e aprofundar mais um pouquinho, que é avaliar risco. O investimento tem risco? Tem. Dá para calcular o risco? Dá. Dá para mensurar? Sim. Dá para fazer simulação, cenários. Dá para ter taxas de descontos, que antes era uma taxa fixa, 10%. Dá para ter taxas ajustadas ao risco. Então, se eu tenho um período desse investimento em que, teoricamente, o risco é menor, eu posso usar uma taxa um pouco mais baixa, para quando chegar no momento mais crucial, onde o risco passa a ser mais alto, usar uma taxa mais alta para ficar, para o negócio ficar um pouco mais protegido? Pode. Então, tudo isso a gente vai discutir
obrigado. A Luana mandou um negocinho aqui. Vou mandar já, Luana, para vocês aqui. No Excel, né? Excel fica... Isso, professor. Esse hashtag treinamentos é um canal bem famoso no YouTube sobre Excel, tem uma paulada de coisa, e essa é uma trilha específica de fórmulas financeiras. Aí tem payback, TIR, pagamento, número de período. Já vou passar. Tudo para ajudar o pessoal. Já vou passar. A gente tinha visto isso também, eu lembro que eu expliquei para vocês. HP, Excel e site. Tem sites hoje, você põe lá, dado 1, dado 2, 3, risco, para calcular e calcula tudo para vocês, tá? Então, vou mandar já para relembrar. Relembrar e discutir mais algumas coisas. Mas se alguém tiver alguma dúvida, verifiquem a temperatura da sala. Não entendeu? A gente faz uma aula aí, só disso aqui. Mas o 10 vai discutir risco. Como é que a gente vai discutir? Como é que a gente vai levar em conta a variável risco para decidir? Então, notem aqui que o foco é decisão, tá? E refinamentos de análise, que é calcular o ponto de equilíbrio para investimentos e assim por diante. O 11, calcular exatamente e entender da onde que aquela taxa de desconto vem. Ela não aparece do nada, ela é calculada com base nos custos dos passivos da empresa, que é o famoso CMPC, custo médio ponderado de capital. Então, ele vai ver o que significa isso, como é que você calcula e como é que você, em termos de gestão ou decisão, chega na famosa taxa ótima de capital, que é o menor custo possível para a sua empresa. Como isso é um custo médio, a pergunta é a seguinte: qual é a estrutura ótima dos passivos para que a empresa tenha um custo CMPC mais baixo e possa aceitar mais projetos ou aceitar projetos com uma margem mais alta, margem de contribuição, ganho, tá? Aí vai levar em conta todos os custos dos passivos, especialmente para os custos de capital próprio em terceiros, mas os próprios que são os menos usados, os menos calculados. Capital terceiro é calcular juros, né? Então, eu faço um empréstimo no banco, o que eu pago de taxa é o meu custo que vai entrar no meu CMPC. Mas como é que você calcula o custo do capital próprio? Como é que você calcula o custo do capital social? Tem custo? Tem também, então a gente vai discutir isso aí exatamente. E o 12... O 12 a gente vai discutir um pouco... Cadê o 12? Onde começa? Aqui, ó. Nessa estrutura de capital, o famoso custo, volume e lucro, que é alavancagem financeira, alavancagem operacional e alavancagem total, tipos de capital e depois a ideia das abordagens Lageira e LPA, que é como é que você chega, no que eu falei há pouco, numa estrutura ótima de capital, que é os passivos mais adequados para que a empresa consiga... Eu estou vendo aqui, o Luan tá forte, Luan, essa foto sua aqui, parece que tá malhando, hein? Tá fazendo tiro de guerra também? Olha só, que meninão. Ô, louco, professor, escapei, graças a Deus. Fui até o final, cheguei na portinha do quartel, mas fui dispensado. Brincadeira, hein? E é isso, e aí a gente acaba essa matéria, o ano que vem tem uma outra acho que só de investimento, se não me engano, mas aí deixa para depois. Beleza? Então, essa é a nossa trilha. Então, como é que foi feita a divisão para vocês? Primeiro semestre fica mais os aspectos de curto prazo, que é capital de giro, CCL, índices, planejamento financeiro, e o segundo bimestre fica com as ideias de longo prazo, tá? Então, essa é a divisão para vocês. Beleza? Alguma pergunta? Posso tocar aqui? Vamos lá. Deixa eu achar o outro detalhe que eu esqueci de marcar a página. Bom, eu não sei até que ponto vocês lembram do capítulo 8, mas eu vou só resgatar um detalhe para a gente não perder de vista isso e não ficar
sem entender a parte do 9 depois, tá? Então, se alguém tiver já entendemos tudo, eu passo mais rápido. Só me falando. Ó, aqui. Eu acho que nós chegamos até aqui, se não me engano, mas eu vou passar por alto aqui. Bom, essa primeira parte aqui, gente, ó. Calma aí, quem tem labirintite, fecha o olho. Aqui. Essa primeira parte aqui, basicamente representa as 3 variáveis para calcular o ILI. Quais variáveis? Pensa o seguinte, vou resumir aqui para vocês esse exercício. Eu quero comprar uma máquina nova. A máquina nova custa 380 mil reais, mas eu vou gastar 20 mil para instalar. Então, vai custar 400. Então, a máquina nova que a empresa vai comprar tem como custo instalado 400 mil reais. Esse é o valor da máquina que vai ser, por exemplo, se ela for comprada imobilizado, desculpe. Então, esse valor vai ficar lá no ativo não circulante, subgrupo imobilizado. Ok? Bom, mas daí, nessa condição aqui, nessa situação, a empresa tem uma máquina já existente e ela resolveu vender essa máquina já existente. Ela não vai ficar com as 2 máquinas. Então, isso é uma decisão estratégica. A empresa, estou aqui fazendo um pensamento que isso não tem no exercício, estou fazendo uma digressão, uma suposição, melhor dizendo. A empresa vive no mercado maduro, que ela não precisa fazer grandes aportes de produção, não precisa, mas ela quer uma máquina um pouco mais moderna, um pouco mais eficiente, que consiga ter menos custos. Então, ela vai trocar. Trocar significa vender um bem que a empresa possui. Vender um bem que eu possuo, no caso a empresa, tem que levar em conta valor contábil, se eu vendi com lucro, se eu tenho que apurar imposto de renda e coisas desse tipo. Então, eu tenho que começar o cálculo lá com a máquina, esse cálculo está aqui no meio, depois se alguém não lembrar a minha vez, que eu faço de novo, hoje é só um primeiro panorama, ela foi comprada há um tempo atrás por 240 mil reais. Esse é o valor de compra da máquina antiga. E essa máquina antiga está sendo usada por 3 anos. Então, o uso dela é por 3 anos. O uso dela, gente, não tem nada a ver com o valor de venda, tá? O tempo de uso, diretamente, tá? Porque eu posso ter 2 máquinas, uma fechada e uma usada, com o mesmo tempo de uso. Elas têm valores de venda diferentes, porque uma está mais usada, outra está menos usada, mas valores contábeis iguais. Porque o valor contábil tem a ver com o tempo de uso, não de uso mais ou menos, mas de tempo entre você comprou, entre você comprar e você for vender essa máquina. Nesse caso, essa máquina tem depreciação de 3 períodos consecutivos. No Brasil, a depreciação comum é a depreciação linear. Então, todo ano deprecia o mesmo valor da máquina. E cada bem tem, na norma contábil, um tempo de depreciação. Por exemplo, essa máquina aqui, na norma contábil, tem 10 anos de depreciação. Depreciação linear. Eu paguei 10 mil. Então, todo ano deprecia 1.000. Ela valia 10, agora vale 1.000 a menos, vale 9. O outro ano vai valer 8. Isso é o valor contábil. Nada a ver com o preço de venda, tá? Então, se eu descontei 3 anos, aqui a depreciação não é igual, ela tem valores diferentes. A máquina depreciou 71%. Em sua máquina, 71%. Logo, depreciou ela vale 69.400. Esse é o valor contábil. Essa máquina que vale, em termos contábeis, 69.600, ela vai ser vendida por 280 mil reais. Bom, se ela vale um valor
e é vendida por um valor maior, o que significa dizer? Que ela vai ter lucro. Se ela tem lucro, tem que apurar o imposto de renda. Vocês viram a relação das relações contábeis, vender com lucro, com ganho de capital, sem ganho de capital, nem lucro, nem prejuízo e prejuízo, tá? Que vende com lucro, 210 e 400 foi o lucro, a empresa paga, que não é uma taxa real, 40% de imposto de renda, então vai dar de imposto 84.160. Então, assim, apesar de vender por 280, ela não vai poder usar todo esse dinheiro que tem que pagar um pouco de imposto. Então, por isso, recebimento líquido com essa máquina. Então, descontando aqui, ó, 280 da máquina do preço de venda, menos o imposto de renda que eu tenho que pagar com lucro, se eu for vender. Nada disso aqui está sendo feito ainda, tudo é previsão, tá? Porque eu vou avaliar se eu quero fazer isso ou não. Vai sobrar 195 mil, ok? Aí vocês viram também que a variação do CCL, ela foi de 17 mil, ou seja, está aqui em cima, ó, o ativo circulante, que são investimentos, variaram mais que os passivos circulantes. O que você esperava? Que os passivos pudessem dar conta dos ativos, não deram. Então, existe um ganho, um valor de 17 mil reais não coberto, não bancado pelos passivos. Esse é um gasto extra. Então, se é um gasto extra, quem que vai ter que pagar isso? O investimento. Então, por isso que você vai somar aqui mais 17 mil. E eu tenho, então, somando 400 menos 195.840 mais 17, eu tenho 221.160. Quem é esse valor? Esse é o desembolso líquido para você investir. Não é quanto a máquina nova custou. Ela custou 400 mil reais. Ela vai ser imobilizada por 400 mil reais. Ela vai ser, o cálculo dela, ela vai ser depreciada também por esse valor. Mas quem é o 221 mil, então? É o valor que a empresa vai efetivamente desembolsar, né? Botar o dinheiro na mesa, sacar da conta, para, se decidir investir, fazer esse investimento, tá? Se vocês tiverem em mãos com um desenho, essa é a flecha para baixo. A flecha para baixo representa uma saída de caixa. Beleza? Dá para saber se é viável ou não? Ainda não, porque você não sabe quanto você vai ganhar. Por enquanto, você sabe somente quanto a empresa vai gastar. Ok? Bom, próximo passo qual é? Calcular as entradas de caixa. As entradas de caixa têm uma fórmula. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Um pouquinho mais para frente. Tá aqui, ó. Então, esse é o cálculo, a fórmula para você calcular o valor das entradas de caixa operacionais. Mas que fórmula é essa? Isso aqui, gente, é só atribuído ao objeto do investimento. Então, se eu tenho uma máquina, se eu quero comprar uma máquina, é a receita exclusiva que esta máquina gera, não é da empresa. A despesa exclusiva que essa máquina gera, ou que esse investimento gera. E assim vai. Então, eu não posso pegar a receita da empresa, porque a empresa tem coisas que vão além da máquina. É só a máquina. Ok? Então, receita menos despesa, chega no meu LADGIR, que é o lucro antes da empresa pagar depreciação, juros e imposto de renda. Eu vou descontar a depreciação por um motivo bem simples. Depreciação reduz o lucro tributável legalmente.
Reduzindo o lucro tributável, a empresa paga menos imposto. Pagando menos imposto, sobra mais. Então, é bom reduzir lucro tributável formalmente, no ponto de vista de pagar menos imposto, sim. Tá? Então, desconto a depreciação, calculo o lucro antes dos juros do imposto de renda, apuro o imposto de renda, pago quanto eu pagaria se eu tivesse feito isso, ou se depois que você fizer isso. E como você quer encontrar as entradas de caixa, eu vou acrescentar depreciação de novo, porque depreciação não representa uma saída efetiva de caixa. Ela está ali colocada de modo legal, só para que você apure o imposto de renda de modo mais correto. Tá? Eu faço essa conta para todos os anos do projeto. Então, se a expectativa de ganho do projeto for 15 anos, e eu fizer esse cálculo por ano, eu faço esse cálculo 15 vezes. Se for lá 50 anos, 50 vezes. Tá? E se eu for vender a máquina nova e a máquina velha, eu dobro. Eu faço 50 para a máquina nova e 50 para a máquina velha, ou 10 e 10, por uma razão bem simples. Quando eu tenho uma máquina ou algum tipo de investimento já existente, o ganho não parte do zero. Ele parte além do que eu já tenho. Então, por exemplo, se a minha máquina atual gera de ganho para a empresa R$100, e a máquina que eu quero comprar vai gerar 150, qual é o ganho? 50. Eu não vou sair do zero, eu saio de 100. Porque se eu não comprar a máquina nova, eu tenho a máquina antiga. Então, vai me dar o ganho que eu tenho hoje. Pode melhorar? Pode, mas é o ganho que eu tenho hoje. Então, faço isso para todo mundo. Essa conta, o que muda é a depreciação, só. Porque nesse exemplo do livro, a depreciação não é o mesmo valor, ela tem lá percentuais diferentes ao longo do tempo, isso para a máquina nova, e para a máquina velha, eu tenho que levar em conta que alguma coisa já depreciou. Lembra? 3 anos de uso, 71%. Então, eu vou depreciar não começando do zero, porque a máquina já está em uso. Mas eu vou começar a depreciar a partir do que falta. Então, se eu tenho lá depreciação de 7 anos, houve depreciação de 4, tem que calcular os 3 que faltam, nas porcentagens dos últimos anos. A gente vai lembrar já disso aí. Bom, se a fórmula é isso aqui, receita, despesa, eu tenho que ter essas informações. Por hora, isso vai ser dado para vocês. Receitas e despesas. Máquina nova, máquina existente. Qual a ideia? Tudo isso aqui é previsão. Ok? E se alguém for trabalhar com isso, e se fizer algum tipo de investimento, precisa fazer previsão, eu tenho que definir qual é a receita da máquina nova e despesa. Tem que fazer previsão. E tem que tentar ser o mais correto possível, porque se eu faço previsão errada, toda a minha análise vai ficar também errada. Agora, quem tem uma máquina já existente, fazer previsão é mais fácil, porque eu tenho dados. Eu não estou partindo de dado algum. Eu tenho alguns dados para avaliar. Ok? Bom, tem as duas informações. Previsão, por hora, vai ser dado para vocês. E eu preciso calcular, ó, lembrem que a linha aqui é depreciação. Então, vou calcular depreciação para as duas máquinas. A máquina nova, 400 de valor, lembram? 380 para você comprar, mais 20 para você instalar. E a depreciação ela é diferente ao longo dos anos, é 20, 32 e assim vai. Eu vou calcular ano a ano. Então,
20% de 400 dá 80, 32, 128, e aí vai embora. Tá? Notem que, somando as porcentagens, dá 100%, e somando os valores, dá 400. De modo que, se você chegar no sexto ano completo, iniciar o sétimo, essa máquina não vale nada em termos percentuais. Em termos absurdos, ela vale zero. O valor contábil da máquina é zero. O que não quer dizer que você vai vender por zero. Joia? Então, aqui. A máquina antiga tem um porém aqui. Ela tem os mesmos anos de previsão, mas ela tem 3 anos de uso. Ó. O que são 3 anos? 20, 32 e 19. Quem que está faltando da máquina antiga? 12, 12 e 5. Então, tem 3 anos, os 3 primeiros, de depreciação, nas porcentagens que faltam, e os próximos 3, a depreciação vai ser zero. Porque a máquina, a partir deste período, ela vale, em termos contábeis, zero. De novo, não quer dizer que a empresa vai vender por zero, mas o valor contábil. Então, todo o preço de venda é lucro. Porque se ela vale zero, se vender por 10, ela teve 10 de lucro. Tá? Tendo essas informações aqui em mãos, ó, eu vou calcular essa fórmula aqui, uma para cada ano. Essa é a máquina nova. Então, eu coloco receitas, ó, ano 1 ou 5, ano 6, receita 0, mas ainda tem a depreciação aqui para calcular. E faço. Receita menos despesas, lucro antes da depreciação, juros e imposto de renda. Vou calcular a depreciação, melhor, eu vou colocar aqui, que eu já calculei lá em cima, acho o LAGIR, apuro o imposto de renda, acho o lucro líquido. E no fim, eu vou acrescentar a depreciação, a mesma, e chego na minha entrada de caixa do ano 1. Essa aqui. Previsão. E faço para todos os anos, o que muda neste exemplo é a depreciação. Um é diferente do outro porque as porcentagens são diferentes. Beleza? Qual é o único detalhe para vocês prestarem atenção quando fizerem um exemplo desse? Aqui eu tenho 0 de previsão de receita, mas a máquina tem um ano a mais para depreciar. Então, 0 menos 0, 0, 0 menos 20, menos 20. Porque eu tive um prejuízo. Então, se eu tenho prejuízo, eu não vou pagar imposto. Eu vou descontar como se fosse uma compensação. Ou você vai receber. Tá? Então, tirando 8 de 20 que você está devendo, eu fico devendo só 12. Porque eu abati aqui uma compensação fiscal. Tá? Menos 12 mais 20, da depreciação que não saiu do caixa, eu vou ter uma entrada de caixa no ano 6 da máquina antiga de 8. Tá? Desculpa, da máquina nova de 8. Essa é a máquina antiga. É a mesma coisa da máquina nova. Qual a diferença? Eu tenho 3 anos de depreciação 0, e eu tenho todo o último ano que é 0. Porque se eu não tenho depreciação nenhuma e não tenho entradas de caixa, você vai ganhar nada aqui. Aí eu poderia ter receita e despesa aqui? Poderia, se fosse o caso. Mas nesse exemplo aqui, você não tem previsão para um 6º ano. O que nós temos aqui agora? Eu tenho, por exemplo, a máquina do ano 1, a máquina atual vai gerar de lucro, de ganho de caixa, na minha perspectiva,
137.520. E na máquina nova, a perspectiva é 164. É um pouco mais. Quanto mais? Quanto mais, vem aqui, ó. Entradas incrementais de caixa, que é quanto que a máquina nova traz a mais que a máquina velha. E aí eu tenho agora as entradas incrementais para os 6 anos. Então, isso é o que efetivamente a empresa vai ganhar se trocar a máquina nova pela máquina velha. Então, aqui é o ganho adicional ou incremental de caixa. Beleza? Agora, dá para saber se é viável ou não? Agora dá. Porque eu tenho, cadê? Aqui, ó. Lá do cálculo do investimento inicial, 221.160, se não me engano. E tenho aqui, lá é o valor que eu vou gastar, e tenho aqui o valor que eu vou ganhar. Então, ano a ano, quanto a empresa vai ganhar. Aí eu consigo saber se eu tenho investimento de um lado e entradas de caixa do outro, o que vai faltar? Falta só a taxa de desconto, para você aí sim apurar se é viável ou não. Joia? Esse é o capítulo 8. Eu acho que eu tinha, se não me engano, chegado até aqui. Não sei, acho que sim. Mas vamos pensar assim. Digamos que eu já consegui fazer isso. Vocês vão dar uma olhada em casa nesse material. E se tiver alguma dificuldade, eu explico de novo. A gente vai fazer alguns exercícios desse capítulo 8, vou separar alguns mais difíceis, para também ajudá-los nessa perspectiva Estou com frio de fechar minha janela aqui. Nossa perspectiva de análise de investimentos, tá? Para discutir isso aí. Joia? Bom, então fiquem atentos, me falem na próxima aula. No capítulo 9, aí vem também uma base que vocês já sabem, que é o cálculo do investimento inicial, o cálculo da perspectiva de viabilidade. Então, eu vou saber se aquele investimento que eu quero fazer é viável ou não. O que vocês tinham visto disso? Vamos adiantar um pouquinho. Foi demais. Aqui a gente vai ver algumas ferramentas daqui e outras tantas de fora do livro, tá? Eu vou trazer um pouco mais. Bom. Aqui, por exemplo, eu tenho lá 2 investimentos, já calculado o investimento inicial dos 2 projetos e também as entradas de caixa dos 2 projetos. Lembrando que nada disso foi comprado. Se fosse o caso, também não vendi nada. Eu quero saber se vale a pena fazer isso ou não, se é viável isso ou não. Lembrando que o termo viável nessa parte da administração financeira é se no fim das contas eu ganhar mais do que gastar. Tá? O viável não importa o quanto eu ganhar mais. Se eu ganhar R$1 a mais, ele é viável. Se eu ganhar 50 centavos a mais, esse projeto é viável. Você pode concluir que não vale a pena investir, porque é futuro, você vai lidar com dados de futuro, e o ganho potencial é muito pequeno para o risco que você vai correr. Então, você pode decidir que você não vai investir. Mas a grandeza financeira em termos de viabilidade ela é essa. Ganho menos gasto. Tá? Bom, e se o ganho for maior que o gasto, eu sei que esse projeto é viável, e agora a gente vai discutir por meio de algumas ferramentas o quanto isso é viável para poder comparar. Então, por exemplo, qual é melhor, o projeto A
para você investir ou o projeto B. Esqueçam por enquanto a relação de taxa de desconto. Se vocês fossem escolher entre o A e o B de investimentos, qual vocês escolheriam? E por quê? Tem alguém para me ajudar? Me ajuda aí, Matheus. Tá aí ou tá descansando? Será que todo mundo foi embora? Opa, tá aí. Qual que é melhor, Matheus? Um ou outro? Pensa aí, ó. Um minuto para você pensar. Qual projeto é mais viável financeiramente? É isso que eu perguntei. Já tem resposta? Vamos lá, Eduarda. Eduarda Tanaka. Projeto A ou B? Isso. Você está me perguntando? Não, o Matheus, que ele ouviu a pergunta na metade. Ele não ouviu? Estava descansando? Deu aquela... Ele foi dar boa noite para a mamãe. Ah, sua mãe foi dormir? A mãe dele foi dormir. Ah. Mas, enfim, eu acho que é o projeto B. Vamos ver. Por quê? Porque ele tem parcelas que são menores, assim, porque no projeto A as parcelas são iguais, no caso, que vão atingir o valor do investimento inicial, com certeza. Mas o projeto B ele atinge o investimento inicial anteriormente. Eu não sei onde atinge, tem que fazer o cálculo. Mas, enfim, ele atinge o investimento inicial antes do que o projeto A. Então, o projeto B é mais viável porque ele vai ganhando um saldo a mais ali. Então, mas o que você fez é o que é o correto. Ninguém precisa de cara calcular tudo. Você pode usar, certamente, Eduardo e pessoal, o analista já experiente, ele descarta muita coisa no olho, ele faz uma conta mental, como você fez, olha, o B é um pouquinho mais rápido, o A não sei o que lá, para você pelo menos descartar os piores, sabe? Então você manter a sua energia, a sua concentração em alguns poucos projetos, para que você possa então aí sim se debruçar mais intensamente, com algum cálculo mais preciso, pensando, puxa, olha, realmente o B é melhor por conta disso, disso, vírgula, mas se o A tem esse, então você vai começar a perceber essas questões, tá? Então, assim, o que eu falei para vocês, que o nosso foco agora é também a conta, mas principalmente a análise. Porque o que a Eduarda já fez, ela já assim, já pressupõe um cálculo pronto para tentar pensar em alguma coisa além. Além do cálculo, quais são os outros elementos que vocês podem usar para escolher um projeto? Tá? Então, é o seguinte, vamos começar a perceber essas relações. Foquem no cálculo, beleza, mas vamos tentar ir além da conta. Para fazer uma conta básica, se alguém quiser perguntar, eu não estou vendo vocês, pode perguntar que eu estou vendo a minha tela, tá? Pode perguntar. Vamos lá. Tudo ok.
Se vocês fossem fazer um cálculo básico de, por exemplo, payback, você vai saber que o projeto A você recupera em 28 com mais 14, dá 42, não dá? 28 mais 14? Ô, professor, Oi. esse 42 e 45 é o que você investe e os outros 1, 2, 3, 4, 5 é o retorno. É que você vai ganhar isso mesmo. Porque, assim, o retorno dos dois projetos é o mesmo, que, se eu não me engano, dá 70 mil. E o 42 você investiu um valor menor do que no projeto A do que no projeto B. Então, teoricamente, eu acho que compensaria mais o projeto A, no caso. Seria essa linha de raciocínio? Sim. Agora, é igual você fez com ele, igual a Eduarda fez. A gente vai agora, porque a sua falha dela foi assim, tendo uma primeira visão e tendo um elemento, você colocou um elemento, ela colocou outro. O A é melhor ou o B é melhor. A gente vai tentar discutir agora, pessoal, quais são os principais elementos que eu vou levar em conta para escolher entre o A e o B. Os dois que vocês colocaram são ótimos elementos. Por exemplo, o que você colocou agora, os dois ganhos, se eu somar 14 mais 14 mais 14, 5 vezes, dá 70 mil. 28 com 12 com 30, também dá 70 mil. E se eu pegar 70 menos 42 ou menos 45, como 42 é menor que 45, teoricamente o A tem um ganho mais alto. Né? Pouca coisa mais alto, tá? Mas é mais alto. Então, qual que é o mais viável? O mais viável seria o A. Mas a pergunta é a seguinte: fazendo todos os cálculos de modo mais profundo, será que é o A mesmo? Eu não sei, estou chutando. Será que o que o Eduardo falou não faz sentido? Ou que, não sei, o que a Andressa falou faz sentido? Ou que o Luan pensou tem alguma coisa a ver? Ou que a Poliana escreveu, que o Matheus, enfim, até chegar a um consenso para ninguém contestar mais. Então, levando em conta essa e essa variável, o B é melhor. Então, você vai explicar isso com detalhes. Já vou adiantar uma coisa para vocês aqui. Eu não posso simplesmente somar, achar que esse 70 é igual a esse 70. Concorda ou não? Independente do total, eu acho que, na verdade, assim, na minha visão, o B seria o melhor porque ele não somente ele consegue atingir o investimento inicial que você fez, porque o investimento inicial, em lógica, você vê que ele fez um financiamento ali, primeiramente, para fazer um negócio. Então, se ele negociou 45 ou 42, independente do total final que acontece lá durante esses 5 meses, nesses 5 anos, né, que é por ano, é mais viável o projeto B porque ele se dispõe a pagar a primeira parcela maiormente, e aí nos próximos meses ele já vai colocando isso como saldo. Isso já vai virando um saldo para virar algo que ele pode investir em outras questões também, para um negócio dele também, para melhorar o negócio dele. Isso aqui, então, isso aqui é ganho, isso aqui é o ganho que ele vai ter, tá? Isso, aí 28 mil, 12 mil, 10 mil, aí para ele também conseguir pagar as parcelas do financiamento, porque o financiamento é um parcelamento também. Sim. Né? E aí... Faz sentido também, faz muito sentido, tá correto, as duas estão corretas. Não, eu não tô falando que, tipo assim, é errado ou é errado ou é certo, mas independente do tal que vai acontecer entre 5 anos, ele vai conseguir um saldo maior que ele possa conseguir investir em outros lugares também. Eu acho que eu entendi, Eduardo, que você quis falar que, tipo assim, o dinheiro a mais que vai entrar, dá para ele usar para fazer outros investimentos ou pagar a parcela do financiamento com uma taxa de juros menor, o que vai acabar recuperando os 3 mil, no caso, que ele perdeu, entre aspas, assim, Sim, no projeto A.
E aí também tem a ocasião de que, na verdade, traz bem mais benefícios por conta de não somente ter esse dinheiro guardado, mas esse dinheiro também para você conseguir outras oportunidades, para você crescer dentro do mercado, né, no caso. Tem vários Ó, fragmentos. posso parar por aqui, já que está entendendo tudo. O que a gente vai fazer? A gente vai pensar assim, na realidade, colegas, as duas respostas poderiam estar certas. Tanto o projeto A quanto o B são melhores um em relação ao outro em alguma coisa. Isso é óbvio. O que a gente vai estabelecer quais são os critérios mais adequados para você escolher. Mas mesmo assim, quando você fala adequado, é adequado para a pessoa que vai escolher, ou para o tipo de negócio que eu tenho, ou para as variáveis econômicas e políticas do país. Por exemplo, vamos pensar assim: eu posso escolher o A e o B levando em conta as variáveis de risco e retorno? Seriam variáveis justas para isso? Seriam. Seriam dois critérios adequados para escolher, além desses que vocês citaram, seriam outros dois? Seriam. Então, assim, pode ser que um seja potencialmente com um ganho mais alto, mas, ao mesmo tempo, tem um risco mais baixo. Ou mais alto, não sei. Vamos tentar colocar algum elemento prático aqui. Ó. Lembra do payback? Tempo de recuperação do investimento. Depois eu vou dizer qual é o melhor projeto para vocês em algumas perspectivas. Nesse caso aqui do A, o payback são 3 anos, porque 14 mais 14 mais 14 é 42. Então, eu tenho um payback aqui, ó, de 3 anos. Neste caso, 28 mais 12, 40, mais 10, 50. Então, 45, 2 anos e meio. Então, o B se recupera em 2 anos e meio e o A em 3 anos. Então, eu posso pensar que o B tem um risco um pouquinho mais baixo? Posso, porque eu recupero em menos tempo. Menos tempo de recuperação é risco mais baixo. Outro ponto em favor do B. Se eu pegar 28 com 14, isso aqui é o quanto a empresa vai ganhar no primeiro ano. Se alguma coisa de errado acontece logo no primeiro ano, uma pandemia, eu recuperei o dobro da parcela do projeto A. Então, mais um elemento para você escolher. Em relação ao risco, o projeto B ele é menos arriscado. Concorda que eu estou colocando critérios? Essa é a ideia. Então, sim, a gente vai estabelecer quais são os critérios mais justos para você decidir. O que é esse justo ou adequado? Adequado a quem toma a decisão. As variáveis, ao tipo de empresa, ao tipo de negócio, tipo de produto, não importa. Eu tenho que estabelecer critérios justos, adequados. Tá? Tudo bem onde a gente vai chegar? Mas, assim, a discussão foi maravilhosa. Se fosse sempre assim, com muito mais gente, era melhor ainda. A gente consegue ter mais visões diferentes de vocês e mais análises diferentes de vocês também, que é bom porque eu não fico falando sozinho. Mas pense no payback, por enquanto. Esse é o payback. O payback, qual é o critério dele? Quanto menor, melhor. Concordo? Quanto menor, melhor. Por que quanto menor, melhor? Menos tempo de recuperação. Menos tempo de recuperação significa menos risco. Ah, mas será então que o payback é o único critério de escolha? Não, ele é um critério que eu posso levar em conta com outros critérios. E eu posso também criar um payback máximo aceitável. Por exemplo,
Eu vou definir aqui que eu só vou aceitar projetos que se recuperem com pelo menos 2 anos. Se eu fizesse isso, os dois seriam rejeitados. Porque um é com 3, o outro com 2,5. Ah, mas vai dar lucro. Mas vai dar lucro num tempo que eu não quero esperar, que é 2 anos. Posso fazer assim? Pode. Quem analisa é quem vai decidir isso. Tá? O payback tem 3 falhas importantes. Tem 3 falhas, assim, que a gente tem que contornar. Depois a gente vai ver isso aqui com calma, tá? Só estou passando para ter uma... Hoje é uma primeira... Para a gente não se desabituar das férias. Quer ver? Deixa eu achar aqui as falhas. Payback, prós e contras, aqui. Vou começar com esse aqui primeiro. Qual é o melhor projeto, hein, gente? X ou Y? Está até calculado o payback aqui. X ou Y? Se for em relação ao payback, daí vai ser o projeto X, no caso, né? Interessante essa resposta? Porque daí vai dar o retorno em 2 anos. Isso. Se eu fosse levar em conta o payback, o X é melhor, porque ele recupera em 1 ano a menos. Resposta certa? Resposta certa. Agora, eu posso discutir também, ou devo discutir também, outros elementos além do payback. Vamos olhar aqui, ó. Ah, eu vou investir 10 e 10, então o que eu vou investir é o mesmo nos dois. Tem o valor, as entradas de caixa também, se você for olhar o período de 5 anos, o que paga em menos tempo, ele não te gera a mesma quantidade de retorno. São 17 mil contra 11.200. É uma diferença discrepante de entradas de caixa, né, no final do período. Ele se paga mais rápido, só que o retorno dele, para além do que foi pago, é muito pequeno. Que é aqui, ó, que eu grifei para vocês. Que é outro critério importante, ó. O que o Lu acabou de falar. É o tempo pós-payback. Se meu payback aqui são 2, então eu vou ganhar além dos 2.200. Se meu payback aqui é 3, eu vou ganhar além dos 3, 7.000. Aí a pergunta é a seguinte, mas não tem uma resposta certa. Não acho que a resposta vai ser qualquer. Mas, Luan, para você seria viável esperar 1 ano a mais e trocar 1.200 por 7? Ah, professor, é exato, depende das circunstâncias, mas eu entendo que, né, como gestor, se eu tivesse que avaliar, eu acho que para mim a consideração, o retorno faria mais sentido do que o payback, porque a gente está falando de 5 anos para ter um retorno de 1.200, às vezes é muito pequeno, né, a taxa mínima de atratividade não bate. E comparando, isso fica mais gritante, ó, aqui é mais ou menos 7 vezes mais, ó, 1.200 contra 7. Então, como é muita diferença de um para outro, analisando outras variáveis, o que eu posso pensar? Ah, mas compensa correr um risco a mais. De repente, esse ano a mais que eu vou esperar é compensado pelos 7.000 que eu terei de ganho. Então, de novo, é um critério. Eu aceito um risco um pouco mais alto para ganhar mais. Se fosse muito próximo a 1.300, de repente não compensava. Mas aqui eu penso que pode compensar. Mesmo assim, eu posso escolher, em nome da segurança, o X? Poderia. Não está errado, não. Está colocando elementos para decisão. A decisão nem sempre é a mesma para todo mundo. Nós seguramente teremos decisões diferentes, cada um tem uma cabeça diferente. Tá? Mais um problema aqui, ó. Então, qual é o problema aqui? O payback não leva em conta o que eu ganho pós-payback. Como é que eu resolvo isso? Eu vou levar em conta. Simples assim. E vou acrescentar mais variáveis. Qual que é melhor, o projeto Gold ou Silver? Mesmo payback,
e mesmo valor do investimento inicial. Alguém se arrisca? Aí seria o Gold, né? O projeto Gold. Why? Because. Why é porque em mineirês, em inglês mineirês. No começo do Gold, ele tem umas entradas de caixa pequenas, no caso. Mas com o payback em 3 anos, e a partir do retorno, após esses 3 anos, já é melhor do que o Silver. Então, Não são iguais, ó. Não são iguais. 3 anos, dá aqui, não dá? Eu ganho 20 e 20. Ó. É o mesmo payback e é o mesmo ganho pós-payback, ó. então teria que verificar as outras circunstâncias, no caso, né? Bom, olhando as outras circunstâncias, qual é melhor? Ó, o Matheus falou aqui no chat que ambos têm o mesmo retorno, porém, para maior segurança, seria mais o projeto Silver. Isso mesmo. Por quê? Por conta desse rapaz aqui, ó. Eu ganho no primeiro ano 40 mil. E aqui ele ganha 5. Então, o que o Matheus colocou é isso mesmo. Eu consigo, apesar do ganho final, do tempo de recuperação igual, do ganho pós-payback igual, do mesmo investimento, o primeiro ano foi decisivo. Se alguma coisa acontece de errado aqui, logo no primeiro ano, eu ganhei 40 de 50 e 5 de 50. Então, aqui ele, além de ser uma rentabilidade muito próxima, maior, ele tem muito menos riscos. Então, o que importa também? Não só o payback final, mas eu tenho que dar preferência, como é entrada de caixa, e eu já investi, se você consegue ganhar mais dinheiro logo nos primeiros anos ou períodos, é melhor, que é o caso. Então, de novo, é um outro critério que eu vou levar em conta, além do payback em si, além do VPL em si, além da taxa interna de retorno em si. Então, de novo, a conta para calcular payback descontado, VPL, vocês já sabem, podem ter esquecido como é que resolve, mas já sabem. A gente vai relembrar esse esquecido para discutir análise, tá? Discutir o que realmente importa, que é escolher, se fosse para escolher um dos dois, o projeto mais adequado para a empresa, para as perspectivas do negócio, para a estratégia, para as questões financeiras, para o conforto do analista, e aí vai. Então, o problema aqui qual é? É que os fluxos de caixa, eles são relevantes para a escolha, que é quando cada valor entra. E é bom que mais valor entre nos primeiros anos. Aqui o grosso vai vir só no terceiro, ó, que é o 40 mil. Tá? E o último, para a gente fechar hoje, não cansar vocês, nesse livro, notem que todos os paybacks são feitos sem desconto, né? Ó. Aqui eu somei, por que eu somei 3 anos de payback? 42, né, o segundo e primeiro ano, com mais 8,50, então fecha no terceiro ano. 10, com mais 40, 50, fecha no terceiro ano. Mas aqui isso é um erro, porque eu não posso comparar 5 com 5 com 40, ou 40 com 2 com 8, porque eles não estão no mesmo período. Então, eu tenho que fazer o payback descontado. O que é o payback descontado? Eu desconto as entradas de caixa, chego ao valor presente
E a partir desse valor presente é que eu vou fazer a minha análise. Se é viável, se não é, por quê, e assim vai. Então, essa é a nossa perspectiva. A diferença que eu quero imprimir com vocês nesse segundo semestre é a ideia dos casos. Eu quero fazer muito mais casos que o primeiro semestre. Em que sentido? Então, por exemplo, eu vou avisar vocês, gente, postei lá no grupo, no material online, um caso para vocês avaliarem para a próxima aula. Então, assim, tentem, quem conseguir, pelo menos, dar uma lida no caso, sabe? Dar uma lida, pensar uns 15 minutos, depois ficar pensando, poxa, mas que caso é aquele? Que resposta é a mais adequada se isso fosse real, se fosse a minha empresa? Né? Quais são as implicações se eu tomar esse empréstimo, se eu comprar essa máquina, se eu fazer esse investimento? Boas ou ruins? Então, a gente vai tentar, e vai fazer com o tempo, essa discussão menos de ferramenta e mais de análise. Tá? Para isso, eu vou contar com o apoio de vocês nessa perspectiva de estudar, de ler, tudo direitinho. Tudo bem? Já deu para matar? Deu para desacostumar das férias? Já sei que a maioria está trabalhando também, igual eu. Olha, o professor não estava acostumado a dormir tarde, não. Nessas horas já estava no terceiro sono. Então. Mas nesse frio aí que é maravilhoso, né? As próximas 2 semanas de frio e férias. Também que a gente estava de férias, né? Mas a gente acostuma. Toma um Dreyer aí, desce macio e reanima. Beleza, gente? Então, até quinta-feira, a gente vai conversando aí. Qualquer dúvida, me procurem. A gente vai batendo um papo para chegar todo mundo bem. E assim que tiver uma notícia, eu aviso vocês. Beleza? Beleza, Só professor. para o gostinho. Tchau para vocês, até quinta-feira, hein? Tranquilo, Boa noite. boa noite, até Nossa. quinta-feira. Valeu, tchau. Valeu, tchau. Valeu.